Nesta aula vamos falar sobre polígonos inscritos e circunscritos. Qual é a diferença entre um polígono inscrito e um circunscrito? Vamos começar então pelos inscritos. São aqueles polígonos ou formas que estão dentro de uma circunferência, certo? E os circunscritos são polígonos que estão fora, ou seja, a circunferência está dentro deles, ok? Bom, vamos ao primeiro exemplo ali, um quadrado inscrito numa circunferência. Então, o que eu posso calcular? Certo? O raio da circunferência inscrita. Como é que eu faço? Divido a medida do lado do quadrado por 2. Posso também calcular a diagonal desse quadrado, certo? Multiplicando a medida do lado por raiz de 2. Posso calcular o perímetro do quadrado, né? Lembra que perímetro é a soma de todos os lados, então eu somo os 4 lados ou multiplico o lado por 4. Posso calcular a área do quadrado, né? Que nada mais é do que a medida do lado vezes a medida do lado, ou seja, o lado ao quadrado. E posso ainda pensar no apótema. Essa é a nossa novidade nessa aula. O que é o apótema? É a distância do centro até o lado, um dos 4 lados desse quadrado, até um lado qualquer, ok? Então, como é que se calcula o apótema? Dividindo a medida do lado por 2, certo? Agora vamos pensar numa outra forma. Ao lado nós temos o quê? Um hexágono inscrito numa circunferência. Então, primeira coisa que eu posso calcular, o raio dessa circunferência inscrita, fazendo a medida do lado, multiplicado por raiz de 3 e dividindo por 2. Posso calcular o perímetro, lembrando que o hexágono é a forma que tem 6 lados iguais. Então, ou eu somo 6 lados ou multiplico a medida do lado por 6. Posso calcular a área, né, de um hexágono, que é representada pela fórmula 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou, simplificando, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ok? E ainda posso calcular o apótema, a distância do centro até qualquer um dos lados desse hexágono. Como é que se calcula o apótema neste caso? Multiplica-se a medida do lado por raiz de 3 e divide-se por 2. Ok? Vamos ver alguns exemplos com números. Primeiro exemplo ali embaixo. Calcule a medida do lado do apótema do triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio 10. Então, o que eu sei sobre essa forma? Que é um triângulo equilátero. E eu sei também que o raio é 10. Primeiro vamos calcular o lado. Como é que a gente calcula o lado? R raiz quadrada de 3. Ou seja, coloco 10 na frente da raiz quadrada de 3. Pronto, essa é a medida do lado. E o apótema? É o raio dividido por 2. Então, basta colocar a medida do raio em cima, 10, né? E dividir por 2, 5. Pronto. Agora um exemplo com hexágono. Calcule a medida do lado e do apótema do hexágono inscrito numa circunferência de raio 12. Então, de novo, tá? O que eu tenho ali? Eu quero calcular o lado. Eu sei o raio. Então, lado igual a raio. Ou seja, 12. E o apótema? R raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 12 raiz de 3 sobre 2, que eu posso, se quiser simplificar, 6 raiz de 3. Espero que tenham entendido. Até o nosso próximo encontro.